Oi, Sá. Oi, bom dia. Não estou conseguindo ver as pessoas, só um minuto. Consigo ver você, Lu? Tá, eu tô tentando liberar o Eric e o Gustavo, mas não tá aparecendo aqui pra mim o nome deles. Muito esquisito. Maria, tá aparecendo pra você? Não, não tá aparecendo nada. Não tá dando nem a opção de eu colocar minha câmera. Quem que montou esse link? A Maria. Nossa, você não consegue pôr a câmera, Sá? Deixa eu ver. Vê se você conseguiu agora. Oi, gente, eu coloquei a Samantha como palestrante já, ela entrou, tá tudo certo. Agora, como palestrante, ela consegue habilitar o som e a câmera também. Ah, a câmera, não tinha habilitado minha câmera, eu estava preocupada com isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá faltando aqui a Patrícia, será que vai... A Patrícia, será que o VBCO deve ser o nome do Eric, né? Isso, vai ser pelo Eric. Tem 15 pessoas já esperando. Não o meu tá vai aberto, ficar, né? Para as pessoas. Vai ficar o nome gestão. Não pode remover. Não, mas eles estão... Queria tentar entrar pelo teu, o Eric entrou já. As pessoas estão entrando, gente, tudo certo. Não, pode mudar seu nome. Eu não estou ouvindo. Ótimo, ótimo. Pessoal, bom dia. Bom dia, mas problemas operacionais de momentos de pandemia, mas a gente está aqui, todo mundo super pronto. É que o tema é tão bom que deu até um congestionamento aqui, né? Mas está tudo certo. Bom dia, doutor Eric. Olá, bom dia, Samantha. Bom dia, Luísa. Bom dia. Bom dia. Problemas operacionais de internet normalmente acontecendo. O seu microfone está fechado, ninguém consegue abrir a câmera. Absolutamente normal nesses tempos. Olha, que coisa, né? Se a gente fosse eleger um tema 2020, seria videoconferência, porque tudo aconteceu nessas videoconferências. Gustavo, bom dia. Tá mudo, Gustavo. Tá fechado o microfone. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Eric, Samantha, tudo
bom? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. A gente vai falar desse tema que está todo mundo aí super curioso, né? Porque, na verdade, ele veio com tanta força. Ele era um tema, a gente fala um tema novo, não é. Mas ele já estava, assim, parece que numa latência e, de repente, ele explodiu esse ano. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. E é por isso que a gente resolveu trazer como último webinar do ano esse tema que eu acho que vai pautar 2021. Saiu semana passada no Valor uma reportagem que quem não tiver as métricas, os conceitos, quem não for, inclusive, não é só ter as métricas, mas quem não tiver métricas aferíveis de postura ambiental correta, de papel de mudança na sociedade efetivamente, de positivo na sociedade, e de gestão, de possibilidade, né, econômica de sustentar isso, essas empresas irão desaparecer segundo o Valor. Achei bem radical, quero ouvi-los, e a gente está aqui com um time super bacana para falar disso. Eu vou até abrir os mini currículos, conheço as pessoas, mas só para nós apresentarmos vocês. Nós temos aí 25 pessoas e nós temos aproximadamente 60 inscritos. Então, eu vou apresentando vocês, vou fazer aqui uma introdução ao tema, para a gente esperar o pessoal chegar. A gente achou que estava atrasado, né, Eric? Que bom que não éramos só nós. E aí a gente vai falar desse tema que está norteando mercados, que está norteando decisões e consumo. Uma coisa que a gente não esperava, né, da população, uma resposta tão rápida, é que realmente esse conceito está fazendo com que o consumidor, aquele que usufrui dos serviços, dos produtos dessa empresa, olhem para essa origem. Isso é uma coisa muito bacana do ponto de vista de população, né? Lembrando que a Terra é uma só, que estamos todos no mesmo barco, não existe lado de fora. É muito bacana que realmente as pessoas estejam adotando esse conceito para a sua vida, para os produtos, para os serviços que usufruem. Só que o que está acontecendo nas empresas efetivamente são as dúvidas a respeito dessas métricas. Como é que eu demonstro para o meu investidor? Como é que eu demonstro para o meu consumidor que eu sou uma empresa que tem realmente um diferencial? Então, a gente vai falar disso. Quem vai falar a respeito do mercado, da visão do mercado, de como isso tem sido... e eu quero saber, inclusive, como é que isso chegou nessa onda tão rapidamente. É o Gustavo Albinha. Ele é da Seio Ventures. Eu imagino que deva ter sido realmente uma onda, e é uma onda que não passa. Então, eu quero ouvir bastante ele a respeito disso. O Eric vai falar da VBSO Advogados, doutor Eric Oioli. Ele vai falar a respeito da parte da governança. Como os conceitos de governança, inclusive na vida, viu, Eric? Eu tenho percebido que quem não tem conceitos de governança, até para gerir sua vida em home office, tendo que conciliar tudo isso, não está dando conta. É isso, né? E a doutora Luísa Furiati, da Pinedicran Advogados, vai falar a respeito dos desafios aí da gestão ambiental. Como que a gente concilia conceitos que aparentemente parecem antagônicos. E a gente sabe que aparentemente o Pinedicran tem aí os 20 anos de bagagem a respeito desse tema, mas a doutora Luísa tem inclusive um livro a respeito de direito de vizinhança, sabe dessa interface entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Vamos começar, temos 30 pessoas, as outras 30 vão chegar aqui, mas já vão estar ouvindo o Gustavo Albinha a respeito disso. Você sabe, Gustavo, que eu tenho um parente que é José Luiz Albinha, ele está morando lá na Galícia. Nossa, então é meu conterrâneo. Olha aí, ó. Lá na Galícia, já fui visitá-los, a gente foi visitar as vinhas de lá, sensacionais. E esse nome me traz boas lembranças, porque, obviamente, a gente estava na cave degustando vinhos, então
Para uma quinta-feira é uma boa lembrança. Suas origens são de lá também? Somos todos, minha família toda é de lá, de Vigo, ali pelas regiões de Vigo. De Vigo, exatamente. Eles estão em Pontevedra e a família Obinha lá tá dominando. Vai ver que a gente tem aí um grau de parentesco lá longe, vai descobrir aí. Muito legal. Gustavo, Seio Ventures, fala um pouquinho para a gente da Seio, fala um pouquinho para a gente de você. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui dividindo esse painel. O Eric, conheço já aí há algum tempo, né, Eric? Olha, eu sou meio suspeito, né, Samantha, para falar. Você mencionou aí a matéria do valor, né, de que o ISD vai ser a implementação do ISD nas empresas vai ser uma condição para a sobrevivência delas. Eu acredito nisso, sim. Eu acho que, obviamente, a gente vai passar por uma fase de transição, né? Essa fase, eventualmente, pode ser um pouco longa, mas hoje isso é um fato, está dado, a gente vê a movimentação aí, não só das empresas, mas dos governos também nessa linha, né? Alguns com um pouco mais de ênfase, outros com menos. Então, eu sou super comprado nessa ideia, né? Isso desde os primórdios, lá no meu tempo de Rabobank, onde a gente começou a operar com financiamento de produtores rurais, e uma das condições que a gente desenvolveu na época foi uma política de CSR que acabou sendo uma política que inspirou o resto do grupo, né? Então, foi uma experiência muito legal. E quando a gente quando a gente saiu do banco, né? Eu, meu sócio, Eric Charai, do Oioli, e a gente iniciou essa pegada aí mais focada em financiamento na cadeia do agro com esse viés de ESG, né? E aí eu vou falar um pouquinho também sobre os diversos espectros do que o ESG quer dizer. A gente viu que esse tema vem se desenvolvendo realmente de uma forma muito acelerada, né? Há 3 anos atrás, quando a gente estruturou o fundo Endgreen, do qual a Seio Ventures é a gestora, a gente teve uma grande dificuldade de vender essas operações, né? de vender o nosso fundo. A gente tinha um fund, mas não tinha a parte do ativo. A gente tinha o passivo e não tinha o ativo, né? E a dificuldade sempre foi no sentido de mostrar que os compromissos no caso do Endgreen em particular, é muito forte na parte de conservação de floresta nativa. A gente demandava uma obrigação um compromisso de zero desmatamento, né? E o zero desmatamento ele vinha tanto do lado, obviamente, legal, mas ele abordava também o lado legal. E quando a gente entrava nesse mérito, a gente tinha uma dificuldade muito grande por uma questão de consciência. Obviamente, tem toda uma questão de legislação, de soberania, que a gente não entra nesse mérito. A gente apenas é o seguinte: olha, o nosso recurso, que pode ser dado por prazo muito longo, a gente tem taxas muito competitivas, a gente quer apoiar quem quer fazer a coisa certa, mas tem esse trade-off, né? Você vai se comprometer a não desmatar mais, ainda que a legislação permita você a desmatar, né? Então, a gente teve essa dificuldade, e agora a gente vê que as pessoas, né, as empresas, os produtores, todos eles já absorveram muito bem esse conceito, né? De que se você quiser assegurar mercados, principalmente dentro dessa ótica, você precisa começar a pensar que acabou. Desmatamento não dá mais para ser feito, né? Existem, no Brasil, 50 milhões de hectares de áreas abertas, né, que são passíveis de serem melhor exploradas. Então, a tese é: vamos explorar essas áreas, deixa a mata que está em pé, e para isso a gente vai dar uma compensação em função de prover financiamento de prazo muito longo, em condições, assumir riscos, né, maiores. Então, esse tem sido esse desenvolvimento que a gente viu, né, dos últimos 3 anos para cá, principalmente nesse ano de 2020, a gente acabou desenvolvendo um pipeline bem bacana. A gente fechou uma operação com o Grupo Roncador, né, um grande grupo posicionado em Mato Grosso. Eles têm uma fazenda de 160 mil hectares, com excesso de reserva legal que eles comprometeram a manter. E também, como um critério muito forte do Endgreen, uma das condições é você intensificar a produção, porque na medida que você intensifica a produção, você diminui pressão sobre o novo desmatamento. Então, lá na Roncador, onde eles já tinham uma operação bastante produtiva, eles comprometeram com a gente, né, a aumentar a produção
de alimentos, vamos chamar assim, que no caso deles é carne, né, bife e grãos, em 60%, em 60% nos próximos 4 anos. Isso vai vir com tecnificação, isso vai vir com investimento no solo, né, um melhor uso do solo, melhoria genética de gado, né, novas práticas de fertilização do solo, diminuindo a quantidade de agroquímicos que você precisa colocar no campo, porque você tem toda uma questão relacionada à integração lavoura-pecuária. E com essa operação da Roncador, a gente espera que a gente possa provar ao mercado que você fazer uma operação sustentável do ponto de vista ambiental, ela também traz melhores retornos financeiros, né? Porque a tese do Andy Green é justamente essa, é provar que a produção de commodities pode ser feita do ponto de vista sustentável ambientalmente, né, que é super importante para o Andy Green, é o nosso principal critério, mas também como a gente avalia risco, porque nós somos um fundo de dívida, eles precisam provar também que a atividade ela vai se perpetuar, ela vai ser sustentável. Não adianta financiar um negócio que é lindo, bonito do ponto de vista ambiental, mas que ele não para de pé e que em algum momento lá na frente ele vai acabar. Então, a tese justamente do Andy Green é essa. Então, essa tem sido a nossa experiência, muito positiva. Obviamente que quando você fala ESG, né, você tem vários espectros do ESG. No nosso caso, é muito focado em impacto, né? A gente é um fundo de impacto ambiental. Então, o nosso principal objetivo é obter a quantidade de área intensificada e uma certa quantidade de área de preservação de floresta nativa. Quando você vai para um espectro, vamos dizer assim, de ESG completo, você tem aquelas empresas que fazem mais um screening lá de governança, um screening de práticas socioambientais, de uso de energia. Então, tem várias abordagens. Tem a questão também de certificação, né? Então, você vai fazer uma emissão, em alguns casos, você pega aí um second opinion, de uma entidade independente, você pega um selo de um CBI, por exemplo, que tem feito um trabalho muito legal dentro desse segmento. Então, você começa a abordar a questão sobre várias óticas. Isso é muito positivo. Obviamente que tem sempre também o risco do greenwashing um pouco, né? De as pessoas começarem a colocar selo tudo ESG e você não saber como você se diferencia. Então, a gente tem que ficar muito, principalmente nesse momento de febre de mercado a respeito do assunto, eu acho que vai ter uma certa dificuldade em as pessoas diferenciarem o que de fato está agregando valor e o que não agrega, né? Então, mas no geral eu considero muito positivo, né? Vai ter aí um pouco de ajustes ao longo do caminho. Então você tem essas práticas, né? Mais ESG-like. No nosso caso, a gente se considera mais no lado de fundo de impacto, onde o impacto ambiental é a principal medida. A gente não tem que entregar retorno financeiro para o nosso investidor, enquanto no ESG, vamos chamar assim, o retorno financeiro continua sendo muito relevante, né? Para a gente, o retorno financeiro, a nossa meta é devolver o capital para o nosso investidor, não é mostrar que ele teve um retorno maior, né? O retorno vai vir na forma de meio ambiente, de floresta conservada. E depois, lá no espectro último, você tem as doações, né? As fundações que têm participado também muito pesadamente, dando doações para que você possa desenvolver mercados, ajudar com assistência técnica em empresas, né, menores ou produtores menores que querem adotar determinadas práticas sustentáveis que precisam de apoio, e esse apoio custa, né? Acho que é um pouco isso. Só para encerrar, a gente tem que... A nossa visão sempre é o seguinte: aqui no Brasil, a gente tem um arcabouço legislativo, né, regulatório muito forte, né? O Código Florestal é um negócio assim que não existe referência no mundo. Então, o brasileiro tem que estar muito orgulhoso do Código Florestal. O que eu acho que peca um pouco é o enforcement, né? É como você coloca esse Código Florestal de pé, porque você tem partes que devem ser feitas pelos estados, pelos governos, né? O CAR, depois tem a validação do CAR, depois tem o PRA. Então, tem toda uma etapas que são feitas e que acabam sendo um pouco morosas. Mas o fato é que o produtor brasileiro é um guerreiro, né? Porque ele é o que a gente pode chamar de um guarda florestal. O que acontece na área dele, ele é o cara que mais preserva. Então, o que acontece na área que está sob a propriedade dele é responsabilidade dele, responsabilidade objetiva, né? Falando aqui talvez um linguajar um pouco jurídico. Então, se alguém vai lá e desmata, não dá para dizer, pô, não fui eu, foi o cara do lado. A obrigação é dele de preservar.
Isso tem um custo e a gente tem que apoiar essas atividades. Não apoiar quem está fazendo errado, mas quem está fazendo certo deve ser apoiado e a gente deve sempre defender bastante aí esse arcabouço que a gente tem aqui. E pode ser melhorado do ponto de vista de enforcement, mas do que diz respeito à legislação é muito boa. Então, eu vou parando por aqui, depois a gente fica aí no bate-papo. Não, muito bacana essa visão das dificuldades, porque o que eu tenho visto, Gustavo, é o pessoal chegar e falar mil maravilhas, é muito bacana, são empresas ambientalmente corretas, que fazem a diferença na sociedade, que cuidam da governança para devolver. Mas aí você vem trazendo essas dificuldades, como é que coloca o Código Florestal em pé com tanta dependência do governo? Como é que diferencia quem de fato está fazendo? Porque todo mundo agora se diz ESG, como é que eu diferencio quem está realmente fazendo alguma coisa? Que métricas são essas? Como é que eu consigo chegar a uma avaliação, eu investidor inclusive, a uma avaliação para entender que essa empresa tem os conceitos e que eu posso investir porque eu vou ter uma coisa que você também lembrou muito bacana, que é a garantia do retorno. Não podemos esquecer que estamos falando de investidores, né? O meio ambiente é bem importante, a parte social é bem importante, mas a gente não pode romantizar o que está acontecendo. Essa romantização, eu acho ela muito perigosa do ponto de vista de investimento, porque se começar a dar prejuízo, esse negócio vai por água abaixo, vai pelo ralo. Exatamente. Não tem verde onde você opera no vermelho, né? Então... Não tem verde. Adorei a frase. Gente, anota aí, não tem verde onde você opera no vermelho. Adorei. O Gustavo, ele tem uma experiência, ele é advogado de formação, é bacharel em Direito, tem OAB, mas na verdade foi muito além, ele foi mais esperto, né, Eric? Sim. E aí ele foi trabalhar com a parte de... hoje ele é administrador de carteira de valores imobiliários autorizado pela CVM, é fundador da Sale Ventures, trabalha com essa parte de mercado de capitais, esteve fora nos Estados Unidos, fez cursos de gestão executiva em Harvard, tem uma formação, além de ter 13 anos de Rabobank, que eu acho que também dá uma bagagem, né, Gustavo? Dá sim, foi grande casa e grande escola. Com 20 dias de... Até a minha Siri começou a falar aqui. Mas, enfim, com essa visão, né, de mercado, das dificuldades e dessa onda realmente que está vindo, eu queria passar para a doutora Luísa Furiati falar exatamente desse pedaço que ele trouxe, viu, Luísa? Como que a gente coloca em pé o Código Florestal? Quais são as outras dificuldades do ponto de vista ambiental? Porque, de fato, hoje a legislação brasileira é muito complexa do ponto de vista ambiental. E como é que a gente casa essas coisas? A doutora Luísa, apresentar aqui brevemente para vocês, ela é mestre em Direito Socioambiental e Sustentabilidade, especialista em Direito Ambiental e Direito Administrativo, membro da Comissão do Pacto Global e da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, e é consultora em diversas questões aí, principalmente com relação à sustentabilidade e objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem tudo a ver com esse tema, os 17 ODS lá da ONU, embora o conceito ESG seja mais amplo, tem tudo a ver com os conceitos. Ela é conselheira dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. Lu, por favor, fala para a gente como é que a gente resolve esses desafios ambientais. Bom dia, Samantha. Obrigada pela breve explanação, né? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Eric. Bom dia a todo mundo que está assistindo. O desafio é grande, né? Eu acho que o Gustavo já apresentou como isso está acontecendo, mas eu queria fazer uma breve introdução de que forma o ESG vem sendo desenvolvido, como que ele está perante o mercado e como que a questão ambiental se insere dentro disso e trazer algumas ideias, né? Algumas soluções para esse... Acho que o maior desafio da questão ambiental é isso mesmo, como deixar verde e não entrar no vermelho, porque eu acho que hoje
a gente ainda tem uma cultura muito enraizada a respeito que a questão ambiental ela vai demandar dinheiro, você vai gastar dinheiro e você não vai ter nenhum retorno. Então, acho que a gente está bem nesse momento de transição, de superar esse paradigma que ele está muito presente, principalmente no Brasil, onde a gente sabe que nós temos um capital natural enorme e a gente não consegue explorar isso da forma que ela deveria. Então, a gente tem digamos, um saco de ouro aí, e a gente sempre está batendo na trave quando a gente vai desenvolver políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, ele acaba sendo um entrave nas discussões, principalmente de comércio internacional, porque estamos vendo que a forma que a gente está lidando com o nosso valor ambiental não está de acordo com o que a gente está recebendo de dinheiro, né, nessa nossa potencialidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação bem breve, assim, só para a gente ter um pouquinho de didática, né? E uma coisa que eu sempre destaco bastante, Lu, que a gente tem essa impressão de que realmente se investir em meio ambiente a gente vai ficar no vermelho. E outra coisa que o pessoal tem muito é que se for lucrativo, existe um preconceito social de que se for lucrativo demais, alguma coisa está errada, aquela desconfiança, ou é muito poluente, ou está usando trabalho escravo, então o social choca aí também, eu acho que realmente é um desafio. Então tá, vamos falar quais são os desafios da gestão ambiental nessa era ESG, né? Como o Gustavo já apresentou pra gente, não podemos mais, né? Até a notícia da Samantha do Valor Econômico eu também concordo. Eu acho que a gente chegou num momento de ruptura com aquela cultura anterior da questão ambiental sendo um passivo e a gente passa para encarar a gestão ambiental como parte do lucro. Ela não vai ser mais um embate no lucro, ela vai fazer parte do conceito de lucro. Se o meio ambiente não estiver dentro dessa gestão do lucro, o lucro ele vai estar enfraquecido. Eu acho que é essa a grande mensagem que o ESG nos traz. Lucro, mais meio ambiente, mais social, mais governança. Um lucro isolado, ele não tem a mesma segurança, a mesma continuidade, a mesma perpetuidade dos negócios. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva tanto a longo prazo, quanto a possibilidade de recursos, um retorno financeiro realmente efetivo e existente. Então, né, o que é essa sigla ESG, que é uma sigla em inglês? Vamos traduzir para o português, meio ambiente, social e governança, né? Ele não é um conceito novo, é uma tendência que ela vem sendo fortalecida nos últimos anos, né? Como o Gustavo falou, antes de 2020, a questão do ESG, ela já estava acontecendo. No começo, os investidores, eles tinham certa desconfiança a respeito disso e o mercado foi reconhecendo essa necessidade. A pandemia, ela trouxe um acelerador desse processo. Então, a gente vinha com discussões a respeito de necessidade de alterar padrões de produção e a pandemia mostrou que as empresas que estavam um passinho à frente, nessa gestão ambiental, elas tiveram melhores resultados. Então, o que a pandemia nos trouxe, embora inúmeras tristezas, né, a gente não pode comemorar o que a pandemia nos trouxe, né, são milhões de mortos, é uma situação bastante atípica, mas se a gente for olhar com uma visão um pouco positiva, ela acelerou esse processo e trouxe resultados para alguns investidores e alguns fundos que já tinham essa premissa de ESG dentro da sua lógica. E isso aqueceu o mercado. Então, eles viram que dentro de uma estratégia de risco, quem alinhava melhor esses três elementos, meio ambiente, social e governança, conseguiu ter uma performance um pouquinho melhor. Claro que a questão da baixa dos combustíveis fósseis foi um elemento bastante importante dentro desse processo. A questão do petróleo está em crise em vários anos, né? E isso faz com que quem busque alternativas esteja um pouco além, mas é uma questão multifatores, né? Então, é uma estratégia que ela diminui riscos e pode ter uma melhor performance, principalmente a longo prazo. Então, eu trouxe essas imagens para a gente entender um pouquinho como que o mundo está relacionado às questões ambientais. A gente tem ainda grandes números de desmatamento, a gente tem que ressaltar que esses números de desmatamento são desmatamentos, na sua maioria, desmatamentos ilegais, mas qualquer retirada da floresta, ela tem um impacto, legal ou ilegal, né? Então,
temos que pensar a respeito do desmatamento, a questão do aquecimento global. Existem negacionistas, né, a respeito da tese, mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos para fatos que estão existindo ao longo do mundo, né? A gente tem situações que as mudanças climáticas elas já alteraram algumas micropopulações e elas têm tido um grande processo de crescimento, né? Secas onde as chuvas eram volumosas, chuvas volumosas onde tinha seca, enchentes. Então, toda essa variação climática ela tem uma interferência muito grande na nossa vida da população como pessoas e também na nossa vida como negócios, né? Então, esse é um panorama muito difícil que a gente tem enfrentado e os números relacionados à questão ambiental, eles vêm crescendo. E o que o ESG vem? Ele vem como um mecanismo para tentar barrar e tentar melhorar esses números. Então, o contexto mundial ambiental, ele está baseado nesses 3 grandes problemas que eles desdobram em outros, né? Desmatamento, poluição e mudanças climáticas. E o que a gente tem de resposta para isso? Desde 1972, o meio ambiente ele é foco das discussões internacionais. A ONU tem um grande protagonismo nessa luta ambiental. Foi feito a Convenção em 1972, depois a gente teve o Rio 92, tivemos o Rio 2002, e hoje a gente tem um grande mecanismo de política internacional, que é a Agenda 2030, que nós temos 169 metas para alcançar até 2030, então a gente tem 10 anos aí para fazer uma grande transformação, tanto na nossa questão pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? Então a gente tem 169 metas que tem como grande foco a erradicação da pobreza. A pobreza ela vem como um elemento importante nessa luta na questão ambiental internacional, né? A ONU ela coloca a pobreza como um grande desafio da questão ambiental, então a gente volta um pouco já para a questão econômica e visando o desenvolvimento sustentável, que é aquele conceito que a gente tem desde 1989 com o relatório de Brundtland, onde foi definido que a forma de crescimento precisaria de limites e os primeiros limites definidos foram tentar equilibrar o tripé do social, do ambiental e do econômico. E eu acho que a gente conseguiu evoluir para esse conceito de desenvolvimento sustentável para inserir dentro do conceito de lucro o ESG. Então, a gente sai de um conceito jurídico que estava um pouco indeterminado para conseguir práticas concretas a respeito disso. Além da Agenda 2030, a gente tem o Pacto Ecológico Europeu. Em 2019, a Europa se reuniu com o protagonismo principalmente da Alemanha em definir regras e normas para o comércio internacional e principalmente para políticas internas dos países, visando principalmente a questão das mudanças climáticas. Então, a Europa ela assume um protagonismo, ela tem a meta, o objetivo de criar um código ecológico para ali todas as regras, porque a gente sabe que em relação de legislação, a Europa é muito fraca na questão ambiental. O Brasil ele dá de 1 milhão a 0 e a gente não está conseguindo explorar isso da forma que a gente deveria. Então, nós já temos toda a legislação, nós já temos a obrigação e, olha, a Europa está se reunindo para fazer alguma coisa que a gente já tem. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais para o Brasil nas nossas potencialidades, uma forma de explorar isso positivamente, né? Tendo um impacto positivo. E a outra legislação, né? O outro grande instrumento que a gente tem de gestão internacional ambiental é o Acordo de Paris, né? Desde 1997, no Protocolo de Quioto, o mundo vem discutindo formas de descarbonização com a questão dos créditos de carbono. E o Acordo de Paris, embora ele tenha perdido um pouco de força, né, nos últimos meses aí, porque né, ano passado com a retirada dos Estados Unidos, a questão da pandemia, mas assim, é uma grande aposta para um acordo que vai efetivamente sair do papel, né? Os Estados Unidos provavelmente vão entrar novamente, algumas metas podem ser revistas, mas o Brasil ele precisa assumir seu protagonismo dentro do Acordo de Paris e também fazer com que a gente seja valorizado pelas ações que a gente já tem. Eu acho que é isso um ponto bastante importante, porque o Brasil sempre tem muitas críticas. Então, cabe a nós brasileiros mostrar a nossa parte positiva e dizer que, peraí, não é desse jeito que vocês estão mostrando aí. Então, eu queria apresentar para vocês esses elementos, que são elementos de política internacional, de questão de gestão ambiental, que interferem internamente nas nossas questões dentro do Brasil.
E como que o mundo corporativo ele está dentro desse contexto, né? Eu queria trazer para vocês uma visão um pouco mais prática, como que o ESG ele vai se desenvolver, principalmente para pessoas que querem começar, né? Eu acho que o meu foco aqui é eu quero começar, eu quero entrar nessa onda, eu tenho uma preocupação ambiental, mas para mim era muito distante da minha realidade. Como que eu vou fazer isso? Eu sou uma pequena, eu sou uma média empresa, eu sou uma grande empresa, mas eu preciso mudar. Então, como que você vai mudar? Como que você vai fazer? Eu vou trazer algumas sugestões aqui, algumas coisas, e esse é um trabalho muito grande que a gente faz nos escritórios, né? A nossa consultoria jurídica no PNED CRAN, ela é uma consultoria muito ativa, a gente tem uma visão muito sistêmica dos clientes, a gente faz uma análise completa e esse foco da prevenção e da atuação já trouxe vários resultados positivos. Então, eu acho que essa proatividade de você buscar soluções, de você fazer um mapeamento, de você identificar aqui você pode melhorar a baixo custo, que esse é o nosso grande foco, né? A gente tem muito resultado com isso. Então, dá para fazer, é possível fazer e já tem bastante gente fazendo, né? Então, como que o mundo corporativo ele se insere dentro desse contexto? Historicamente, a degradação ambiental está relacionada com o comportamento cultural de maior lucro. Muitas pessoas falam assim, eu até posso implementar esse sistema, mas o meu concorrente não vai implementar e vai conseguir vender mais barato. Isso, há um tempo atrás, efetivamente, era um problema. Porque a competitividade no mercado era um problema. Mas hoje, como a Samantha falou, o padrão de consumo dos consumidores mudou. Existem pesquisas que demonstram que os millennials, né, que são essa geração que está vindo aí, está disposta a pagar mais caro por uma empresa que tenha essa preocupação ambiental clara, né? Que não seja um greenwash, mas que seja uma empresa sólida, uma empresa que ela está disposta a pagar mais caro. Então, o valor do produto, ele tende a perder força dentro da competitividade de mercado. Isso é um assunto bastante interessante, porque se a gente começar a refletir sobre o preço das coisas, né? Como que esse produto vai atender toda a legislação ambiental brasileira, toda a legislação trabalhista brasileira e custar esse valor? Acho que a gente precisa ter a nossa consciência individual como pessoas para entender de que forma o custo do produto, né? O custo ambiental desses produtos. E a ideia do ESG é quebrar esse paradigma, é colocar as empresas em um patamar de igualdade, até mesmo de superioridade. Quem tem uma gestão ambiental concisa, quem tem uma gestão ambiental transparente, ela vai conseguir a longo e médio prazo se destacar e no curto prazo existem tendências, né? E quem será determinante nesse processo é o consumidor. Então, quais são esses mecanismos de diferenciação? Selos verdes, né? A gente tem uma grande crescente de selos verdes, de empresas de normas definidas para você seguir dentro do seu processo produtivo, dentro da sua indústria, dentro da sua fazenda. Você consegue esses selos e é o primeiro passo para você conseguir essa visibilidade. A aplicação das normas ISO, né? A 14.000 é a principal da questão ambiental, isso já dá um norte. A adesão ao Pacto Global. O Pacto Global ele é uma iniciativa da ONU voltada para o setor privado. Então, dentro desse processo que a ONU vem de alteração de padrões internacionais, de discussões, ela viu que o setor privado ele é um elemento muito importante nessa lógica. A gente sabe, os estados sozinhos não vão conseguir enfrentar a pobreza, não vão conseguir enfrentar as situações. Então, ele monta um sistema voluntário de empresas, é uma rede de empresas que estão comprometidas com a Agenda 2030, com os 16 CDS, e eles vêm se unir para criar mecanismos. O Brasil ele é a terceira maior rede do Pacto Global do mundo, nós temos mais de 1.000 empresas que já estão engajadas nessa questão dos ODS, então também é um mecanismo de start. Por onde eu começo? Vamos passar um filtro dos ODS aqui na minha empresa? Eu estou atingindo esse, eu estou atingindo aquele, vamos divulgar. Porque a informação é um elemento bastante importante nesse processo. Outro mecanismo de diferenciação é uma coisa que a maioria das empresas já faz, que é a função socioambiental da empresa. Muita gente já tem muita ação de função socioambiental da empresa e ela está escondidinha naquele jornalzinho que vai para os funcionários. A gente precisa divulgar isso, então a gente precisa demonstrar
sistematicamente as coisas que as empresas já fazem, que a gente sabe que a legislação brasileira impõe muitas restrições e essas restrições têm que ser revertidas para a imagem das empresas. Então, esses são mecanismos interessantes de diferenciação. E como que funciona essa gestão ambiental diferenciada do ESG, né? Como que a gente vai fazer? Quais são os pilares? Atender a legislação, né, que é o básico, mas aqui no Brasil a gente já sabe que é muito, a investimento de tecnologia. Muitos dos nossos problemas ambientais estão relacionados a baixo investimento em tecnologia. Hoje nós temos startups, tecnologia de ponta dentro do mercado que não conseguem fazer essa ligação, precisa de investimentos em tecnologia. Respostas de problemas, gestão de resíduos, emissão de gases, tem algumas soluções que a tecnologia nos auxilia. E o grande ponto-chave, que eu acho que é a virada desse conceito, é a ética. A utilização de conceitos de transparência, de gestão dentro desse processo. O ESG, ele exige uma postura ética muito forte. Você não vai conseguir se enquadrar dentro dessa lógica se você não tiver transparência na tua divulgação dos teus resultados, na tua divulgação dos seus processos produtivos. E a gente caminha aí para um novo conceito de sustentabilidade. Então, o ESG, ele traz força a esse novo conceito de sustentabilidade, né? Que o desenvolvimento sustentável era a ideia inicial do conceito do relatório de Brundtland, mas ele vem numa dimensão múltipla. Então, a gente consegue o social, a ética, o ambiental, a econômica e uma dimensão jurídico-política fazendo parte de todo esse processo. Então, não podemos mais pensar isoladamente no econômico, ambiental e no social. A ética e a dimensão jurídico-política dentro dessa empresa, da gestão, ela é um diferencial desse novo conceito de sustentabilidade. E vamos falar um pouquinho de ações. Então, eu entendi bem todo esse processo, eu sei aonde que eu preciso chegar, o que eu preciso mudar e como que eu vou fazer isso. Né? Eu trouxe aqui algumas sugestões de ações. No escritório a gente faz toda essa consultoria, né, de todas essas ações, e ainda tem outras, dependendo da especificidade da atividade econômica, né? Quando a gente fala de agronegócio, a gente consegue evoluir um pouquinho mais. Quando a gente fala de indústria, tem alguns pontos específicos, né, que a gente também consegue trabalhar. Mas, em regras gerais, as ações, elas precisam ser baseadas num sistema de gestão ambiental, né, pode ser qualquer tipo de sistema. A gente precisa fazer uma revisão do processo produtivo, incluir a ideia de ciclos, a ideia de fechar o ciclo dentro da própria atividade econômica, né, tirar as externalidades, a questão dos resíduos. Um processo forte de educação ambiental que envolve tanto os colaboradores como a comunidade externa, porque um grande passo é você tomar a tomada de consciência a respeito do meio ambiente, ele é um ponto importante e vai disseminar padrões. A elaboração de um código de conduta ambiental, porque as pessoas fazem parte desse processo, né? E o investimento em inovação e tecnologia. Então, essas são ações possíveis de serem feitas que vão colocar as empresas dentro dos padrões ESG com grande, não facilidade, mas com grande possibilidade de atingimento das métricas. Isso envolve um ciclo de planejamento. Então, o que a consultoria faz dentro desse processo? Né? O que o consultor, o que o escritório faz dentro dessas empresas, o que o escritório possibilita para esses clientes, né? Uma identificação de toda a situação atual, um mapeamento, a definição de ações, e aqui na definição de ações, o nosso grande desafio é a parte de investimentos. Então, a gente procura o menor investimento possível. Hoje, os resíduos, eles são um grande desafio, né? O número de produção de resíduos, o que eu vou fazer com isso? A legislação da política reversa, ela existe, mas ela ainda não está efetivamente implantada em alguns setores, mas uma hora isso vai acontecer, então você precisa afastar um pouco esse conceito de legalidade, né? Então, poxa, você chega lá numa indústria, tem uma montanha de cinzas, vários tipos de cinza, e daí, o que você faz? A lei não me exige, mas
não tá gerando impacto essa montanha de cinza aqui? Está prejudicando a vizinhança? Está prejudicando os funcionários? Vamos definir ações a respeito disso? Essa cinza ela pode ser utilizada como matéria-prima para outra empresa, você consegue vender isso, você consegue gerar um ativo com seus resíduos. Então, essa é a lógica de você fechar os ciclos. O meu resíduo pode ser um ativo para uma outra empresa. Vamos buscar, vamos fazer essa mudança. E normalmente isso acontece a baixo custo, né? Tem gente que doa resíduo para outra empresa para se livrar. Então, existem soluções. A implantação, a gente faz todo o acompanhamento da implantação dessas medidas, dessas definição das ações, e a gente acompanha resultado. Então, assim, todo esse ciclo de planejamento, ele vai trazer um resultado, né? O mercado ele já mostrou que as empresas que têm critérios de ESG saíram na frente na questão da pandemia, principalmente porque o ESG é um critério de gestão de risco, e quando você faz esse ciclo de planejamento, você diminui os riscos, tanto ambientais como sociais, dentro da sua empresa, e isso vai fazer efetivamente a diferença no mercado. E aqui, já encaminhando para o final, né, exemplos concretos de empresas que estão, grandes empresas que já estão investindo nessa questão que é chamada como retomada sustentável, né? Mas é um critério de proteção dessas próprias empresas e de perpetuação no mercado. Elas estão fazendo isso porque se elas não fizerem isso, a gente sabe que a longo prazo as outras empresas vão fazer, elas vão ser engolidas. Então a gente tem que olhar isso como uma ação positiva, mas são medidas de proteção, né? A Natura, investimento de 800 milhões para sustentabilidade até 2030, então é o maior investimento que o Brasil já viu em questão de sustentabilidade, né? A Natura vai investir pesado nisso. A Europa está criando esse selo verde para priorizar investimentos em atividades sustentáveis. O BNDES lançou a semana de investimento verde, o Banco Central já criou um guia, um manual para sustentabilidade, então o mercado financeiro está olhando para a sustentabilidade e para o meio ambiente com outros olhos. Nós tivemos o Fórum Econômico de Davos esse ano, que trouxe a sustentabilidade dentro das questões econômicas. Eu acho que, então, isso não é um caminho que pode ter volta, né? Eu acho que a gente só vai caminhar para frente. E a OMC e a ONU também com ações relacionadas ao tema. Então, era isso. Eu queria agradecer, né, aqui a Samantha. Eu vou deixar esse QR Code para quem quiser a apresentação, é só marcar que a gente envia. E estou à disposição para as perguntas. Luísa, muito legal, super completo, né? Uma visão de onde veio e para onde estamos indo, quem já está usando. E esse desafio, primeiro ele passa, isso casa um pouquinho com o que o Gustavo falou, com uma certa quebra de paradigma. O fato de você ter mencionado a preocupação da ONU com a pobreza, e a frase lá do Gustavo, que quem fecha no vermelho também não pode pensar verde, né? Tem realmente muito a ver com essa questão econômica, mas eu sempre fico refletindo o seguinte: se eu quero começar, eu quero entrar nesse conceito, etc. Primeiro eu tenho que fazer conta, né? Como é que eu viabilizo economicamente isso? E depois eu tenho que divulgar esse resultado. Você falou da dificuldade que o Brasil tem em dizer para fora o tanto de coisa boa que está fazendo, e a gente vê isso principalmente no meio agro, mas a gente vê em outros setores também. O Brasil ele tem uma certa... Eu acho que é cultural mesmo, né? Uma certa... Eu não gosto da expressão síndrome de vira-lata, mas eu não achei nenhuma outra melhor até agora. Parece que tudo lá de fora é melhor. E se nós formos olhar o que você mencionou, a legislação da Europa é muito fraca em relação a isso. Não só da Europa, do próprio Estados Unidos, quando a gente olha a parte urbana, especificamente urbana, até um pouco melhor. Mas do ponto de vista de legislação ambiental geral, o Brasil sai caminhando muito na frente e não consegue divulgar isso. Então, eu acho que são realmente desafios grandes que a gente tem pela frente, mas eu vejo um potencial sensacional nas nossas empresas. E aí, eu passo para o Eric, exatamente, doutor Eric,
para saber, da parte da governança, se o Brasil está dentro ou se o Brasil precisa ainda se adequar para fazer com que a coisa seja lucrativa. O brasileiro tem essa coisa da burocracia, o custo do Brasil é muito alto, nós temos um sistema tributário muito complexo. Dá para dar lucro sendo ambientalmente correto, socialmente justo? A gente consegue aplicar critérios de governança que façam com que isso tudo, essa conta feche no verde? O doutor Eric é graduado em Direito pela USP, pós-graduado em Mercado Financeiro de Capitais. Gente, adoro esse povo que mexe com o mercado de capitais, porque a gente foi para o lado ambiental. Quando a gente olha isso, a gente se sente meio manco, faltando um pedaço se a gente não entende um pouquinho disso, porque realmente não tem como sair disso. Mestre e doutor em Direito Comercial também pela USP. Enfim, tem uma lista aqui, consultor, conselheiro da Revista de Direito da Sociedade e dos Valores Mobiliários, fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, do IBDA, onde eu tenho a honra de ser uma das professoras da pós-graduação, que está sensacional, o pessoal está elogiando muito. Enfim, membro do Instituto de Direito Aplicado, autor e coautor de livros e artigos a respeito do tema, e uma pessoa que tem uma sede, né? Ele não para, não sei que pilha que usa, não sei muito que toma no café da manhã. Doutor Eric, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Samantha, obrigado pela introdução. Bom dia, Albinha, Luísa. Enfim, bom dia a todos que nos ouvem aqui. Enfim, fico muito, muito grato aí por participar desse painel. É um assunto que, de fato, muito me instiga, né? Enfim, boa parte dos meus estudos e, enfim, das minhas pesquisas são voltadas para a estrutura de governança corporativa e que tem tudo a ver com, não só com a letrinha G do ESG, mas do E e S também, como ela se conecta no mundo corporativo, né? E eu acho que eu achei muito interessante, Samantha, quando na própria introdução você fez um comentário sobre a questão de governança, que todo mundo precisa de governança, inclusive na própria vida, agora no home office, né? E achei interessante por quê, né? Porque por trás tem a questão da gente entender de fato o que é governança corporativa, né? Tem muita gente que não entende o que é governança corporativa, porque assim, tem muita gente que acha que governança corporativa ou confunde governança corporativa com boas práticas de governança corporativa. E eu não condeno, porque já começa porque a gente faz uma tradução muito infeliz do termo em inglês, né, onde se usa, né, que é corporate governance, né? E eu sempre digo que eu gosto do que os portugueses fazem na tradução do termo, né? Eu acho que é mais adequado. Como que os portugueses chamam governança corporativa, que é um nome que eu acho que é horroroso, inclusive? Eles falam o governo das sociedades. O que isso quer dizer? Como uma sociedade é governada. E toda a sociedade é governada, mesmo que ela seja desgovernada, né? Mesmo que não tem governo nenhum, é uma forma de governar, é uma má governança, né? Mas o que eu quero dizer, todo mundo tem algum grau de governo, seja dentro da empresa, seja na nossa própria vida, né? E aí a questão é como você governa, né? E o que é governar? É tomar decisão. Como as decisões são tomadas dentro do negócio, dentro de uma empresa, tanto do aspecto formal, mas sobretudo do informal. Porque não é só uma questão, como é que eu estruturo a minha empresa? Eu crio um conselho, crio comitês, né? Como que as decisões vão ser tomadas, faço manuais, faço políticas lindas, maravilhosas. Mas a governança, ela se dá também nas decisões que são tomadas no dia a dia. Né? As decisões que não são formalizadas, que não estão em atas, né? São decisões executivas, são decisões de negócio. E aí, como é que eu estruturo esse processo decisório dentro da empresa, que é feito em várias instâncias, desde o nível dos acionistas, dos executivos e dos colaboradores, para que essas decisões elas convirjam para a realização do interesse da empresa, da sociedade. E qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que toda empresa ela é formada de um conjunto muito amplo de interesses. E muitas vezes esses interesses são conflitantes. Os acionistas têm um interesse, o acionista enquanto acionista tem um interesse, o acionista enquanto pessoa física pode ter um outro interesse, que às vezes é até conflitante com o interesse da empresa. Os executivos
tem interesses pessoais que muitas vezes são conflitantes com interesses dos acionistas. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, executivos tomando decisões de curto prazo, preocupados com o bônus dele no final do ano, que muitas vezes vão condenar a empresa no longo prazo? Quantas vezes a gente não vê isso? Né? Os colaboradores, né? Os nossos fornecedores, os nossos clientes. É um conjunto muito amplo, muito vasto. A governança, o que ela vai fazer? Ela vai tentar organizar esses interesses, né, que eles estão espalhados pela empresa. Ela vai organizar esses interesses e tentar fazer com que esses interesses convirjam para essa realização do que a gente chama, né, do interesse social. Agora, o que é o interesse social? Né? O interesse social, enfim, tá, para a gente escrever tese de doutorado sobre esse assunto, né? Mas os societaristas, eles sempre vão dizer que, olha, o interesse da sociedade, né, eles vão convergir para o seguinte, olha, é o interesse na maximização dos resultados dos acionistas, né? Alguns vão dizer, olha, é o interesse na maximização dos lucros, e outros vão dizer, não, é o interesse na maximização do resultado do valor da empresa, né, numa visão um pouco mais de longo prazo. E aí vai ter muito, e é o que muita gente, né, rotulou como o shareholder capitalism, né, quer dizer, o capitalismo dos acionistas. Então, ou seja, interessa dar lucro, vamos atrás do lucro, custe o que custar. Isso se contrapõe com uma visão, né, mais contemporânea, que não é de agora, da pandemia, isso já vem de algum tempo. A questão de 1, 2 anos atrás, o Financial Times soltou um editorial na capa do Financial Times, gigantesco, falando o seguinte, olha, é hora da gente repensar o capitalismo. A gente falou do Financial Times. Para uma visão mais do que, né, que se chama do stakeholders capitalism, né, quer dizer, o capitalismo dos stakeholders, né, ou seja, de outros interesses que permeiam, que vão além do acionista. Só que isso é um aparente conflito. Né? Esse conflito ele é somente aparente, porque a gente nunca pode esquecer que uma sociedade, ela existe, né, uma sociedade, uma empresa, ela existe para dar lucro. Isso é a definição da empresa. Se você olhar o Código Civil, o artigo 981 do Código Civil, celebra um contrato de sociedade, pessoas que se obrigam reciprocamente em contribuir com bens e serviços para a partilha dos resultados. Lucro. Toda empresa é feita para dar lucro. E assim vai continuar sendo. É isso que difere uma empresa de uma ONG, de uma associação. Muito embora as pessoas também confundam a associação, ela fala, associação sem fins lucrativos. Não, a associação ela pode dar lucro, ela só não distribui. Agora, toda a sociedade é feita para dar lucro e para distribuir o lucro. E por que isso não é conflitante? Porque hoje, cada vez mais, esses interesses que vão além dos interesses acionistas, os interesses da comunidade onde você atua, o interesse dos consumidores, o interesse dos seus colaboradores, passa a ser relevantes para a maximização do resultado da companhia. A Luísa falou da Natura. Né? A Natura entendeu já há muitos anos atrás que a questão da sustentabilidade fazia parte do modelo de negócio dela. Ela incorporou isso dentro do modelo de negócio dela. Né? Hoje, a empresa que não, de fato não fizer isso, certamente ela vai perder valor. A empresa que não tiver uma agenda ambiental, né? A empresa que não tiver uma agenda social, ela vai perder valor. E por várias razões. Né? Uma delas, e a Luísa colocou isso aqui muito bem, é o próprio consumidor. Hoje o consumidor pune. E a gente tem vários exemplos aí ao longo da pandemia, né, de empresas que foram punidas pelo consumidor. E não só na questão, de novo, ambiental, né? A gente bateu muito na tecla do ambiental, mas o social também. Tiveram empresas, por exemplo, que no começo da pandemia, primeira semana de lockdown, mandou todo mundo embora. Mandou todos os colaboradores embora. Assim, não fizeram um esforço para segurar o trabalhador, fizeram um esforço, por exemplo, para tentar se enquadrar nos incentivos que o próprio governo deu para vamos preservar empregos. Isso é importante para a sociedade. Né? Então a gente falou assim, nessa empresa eu não consumo mais. Eu não compro mais. Pô, empresa legal pra caramba, produto bom, mas lá eu não boto mais meu pé. Ou pega uma empresa de serviços. Né? Serviços, capital humano intensivo. Hoje, uma empresa de serviços, não só uma empresa de serviços, né? Toda empresa, mas se uma empresa que tem capital humano intensivo, se ela não tiver uma agenda muito clara de diversidade, né? Uma agenda social muito bem definida, ambiental, você não atrai mais talento.
As pessoas não querem mais trabalhar para você. Né? E se você não tem talento, sua empresa perde valor. Então, é assim que as coisas se conversam no ponto de vista da governança. Né? Se você não trazer para dentro, você não internalizar isso na empresa, você perde valor. Né? Então, não são visões incompatíveis ou nenhuma grande mudança do ponto de vista paradigmático. E aí é interessante, você falou assim, a gente, na legislação brasileira, a gente está adequado a isso ou não? Desde a década de 70, há mais de 40 anos, a lei das SAs já diz, com todas as letras, né, que o acionista controlador ele tem o dever de exercer o poder dele de controle, não só no interesse da própria companhia, mas respeitando a função social da empresa, né, respeitando os deveres que ele tem perante a comunidade onde ele atua, né, e os colaboradores da empresa. Há mais de 40 anos. Isso já é dever do acionista controlador. Isso não é novidade. Né? Só que qual que é a grande questão aqui? A grande questão é a seguinte, a gente sempre falou também, a lei das SAs ela é muito bonita nesse aspecto, assim, ela é uma lei principiológica nesse aspecto, uma visão institucional da empresa, mas, por outro lado, ela peca em vários aspectos, porque ela tem uma visão... Peca não, né? A estrutura que foi concebida para ela, né? Que é fortalecer o poder do empresário. Então, ela fortalece muito o poder do controlador, do empresário, para que ele possa gerir muitas vezes a empresa como se fosse coisa própria dele. Né? Mas ciente disso, ela falou assim, olha, tudo bem, né? Eu vou te dar superpoderes aqui para você controlar a empresa, mas, por outro lado, você vai ter responsabilidades, não só perante os demais acionistas, mas com todo o entorno que está em volta da companhia. Né? Só que isso ficou sempre no papel. Né? Ele falou, legal, bacana, o acionista controlador tem responsabilidade perante a comunidade onde atua, os colaboradores, etc. Mas a lei societária nunca deu remédios legais para que isso fosse de fato exercido. Então as pessoas falam, tudo bem, então você vai ter que procurar a legislação do trabalho, vai ter que procurar a legislação ambiental, mas nunca na legislação societária. E também é uma grande falácia. Né? A gente sabe que a legislação ela não tem palavras inúteis, né? Quer dizer, existe legitimidade, sim. Né? E hoje essa legitimidade ela é exercida de fato, porque, de novo, quem não fizer isso vai ser punido. A empresa vai perder valor. Né? E como fazer isso? Né? A gente sabe que, né, dentro desses arranjos de interesses que muitas vezes são conflitantes, né, você precisa construir mais do que políticas, mais do que estruturas. Né? Você tem que ter planos de incentivos, né? Porque os interesses, eles são humanos, sempre. Eles sempre são humanos. Por mais que você tenha CNPJs, os CNPJs são feitos de CPFs. E esses CPFs têm seus interesses, são pessoas humanas, têm comportamentos humanos. E os comportamentos eles precisam ser induzidos. E como você induz o comportamento? Ou premiando, ou punindo. E esses comportamentos, esses incentivos, eles precisam ser adequadamente desenhados. Né? Então, o caso clássico disso é a definição de meta. Né? A meta é um instrumento de governança. Bom, então, assim, eu quero induzir um determinado comportamento, então eu vou colocar uma meta, né? E se essa meta for atingida, normalmente eu vou premiar, né? Em alguns outros casos eu posso punir. E essas metas, elas precisam ser adequadamente desenhadas, porque a meta, ela tem que ser inteligente. Tem muita meta que muitas vezes é mal desenhada, né? Porque ela olha só para um aspecto, não olha para outros, ou às vezes está olhando para o curto prazo, não olha para o longo prazo. Né? Então, esse desenho tem que ser muito bem feito. Então, assim, a boa prática de governança, né, é a governança, é a estrutura de governo que serve para aquela companhia naquele contexto. Claro que existem fórmulas de bolo, né? Sei lá, os códigos de boas práticas de governança, tem os manuais, né, etc. Né? Mas você tem que olhar a realidade de cada uma. Né? Hoje em dia, até do ponto de vista regulatório, né, a tendência do legislador é ir na linha e falar o seguinte, olha, pratique ou explique. Então, assim, eu tenho recomendações de governança, a CVM ela faz isso. Né? Então, a CVM incorporou nas regras dela o Código de Boas Práticas de Governança corporativo do IBGC. Só que a CVM ela falou, não é adote tudo. Não. Você pode não adotar, só que você explica o porquê você não adotou. E isso é inteligente.
isso é inteligente. Porque, assim, não é adotar por adotar, né? Aquela coisa burra, né? Então, vamos seguir, tem um código, não vou seguir ipsis literis. E agora, assim, ótimo, sou a melhor empresa do mundo em termos de governança. Não. Você tem que olhar para a sua realidade. Isso aqui faz sentido para você? Não faz. E por que não faz? Então, explique. Para que quem possa ler, possa fazer o seu juízo crítico em cima disso. Assim, tudo bem, isso faz sentido ou isso não faz sentido. E isso é o que, no final do dia, que cria cultura. Né? E o grande delineador da governança corporativa, no final do dia, é cultura. Né? Empresas que têm cultura bem definida, bem estabelecida, né, têm governança melhor. Porque não é de novo, não é um manual que vai dizer o que você tem que fazer. As pessoas sabem o que elas têm que fazer, porque aquilo faz parte da cultura. Aquilo faz parte do DNA da empresa. Então, criar cultura é muito difícil. Então, a gente tem que tomar tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso, para a gente não entrar nos modismos. Né? Falar, bom, tá, o assunto da moda é o ESG. Né? Então eu preciso ter práticas de ESG, preciso ter política, mas cria cultura. As empresas que, de fato, vão prosperar e vão saírem mais fortes no futuro, vão ser aquelas que incorporarem os conceitos e os princípios de ESG na cultura delas. Então, assim, em linhas gerais, a gente está, do ponto de vista regulatório, a gente está preparado para isso? Em grande parte, eu diria que sim. Né? Agora, depende muito do que cada empresa vai adotar e o grande parâmetro para isso vai ser como o mercado vai enxergar. E o mercado está indicando, eu quero isso. Eu quero ver os princípios ESG adotados. Então, isso cada vez mais vai forçar que as empresas façam, porque isso vai impactar o valor de mercado delas. Né? Então, só um exemplo disso também, dessa tendência regulatória, essa semana mesmo, a própria CVM colocou em audiência pública a norma, colocou em audiência pública uma alteração da instrução CVM 480. A instrução CVM 480 ela trata das regras de companhia aberta, de divulgação de informações, etc. E a audiência pública vai justamente na linha, né, de adoção dos princípios ESG. Né? Então, para que as companhias, de fato, digam o que fazem e expliquem o que não fazem. Então, assim, todos os caminhos convergem para isso. Na semana passada, a Nasdaq, nos Estados Unidos, ela protocolou um pedido, né, para que todas as empresas listadas na Nasdaq, né, tenham uma política de diversidade muito bem estabelecida. Né? Então, uma quantidade, por exemplo, de mulheres no comando das empresas. Eles querem que isso torne regra, lei. Então, assim, tudo converge para isso. Então, realmente, as empresas precisam estar muito atentas a essa questão, né? E buscarem, né, olhar para dentro de si, ver o que eu preciso construir para ter umas políticas de incentivos adequadas para que eu, de fato, incorpore essa cultura no meu negócio e isso ajude a eu continuar prosperando no mercado onde eu atuo. Acho que é isso, Samantha. Não sei se eu avancei muito no tempo aqui. Não, Eric, sensacional, porque veja só o que me bate aqui. Que a gente está falando de uma onda, a gente está falando de uma coisa que, como o Gustavo falou, não é nova, já está aí faz tempo, mas que veio e que todo mundo quer aproveitar. Mas o cara que não estiver preparado para o processo de incorporação disso na sua cultura não vai surfar essa onda. Então, é uma coisa que já coloca um divisor de águas entre as empresas que vão conseguir entrar no conceito e que vão aproveitar. Nós estamos aqui fechando as portas de 2020, um ano super desafiador, um ano que as empresas tiveram que se reinventar em muitas coisas, que tiveram que trazer outros conceitos, um ano em que teve o episódio, né, do negro que foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos e que trouxe muito forte a discussão do racismo, um ano que todo mundo ficou em casa, que aumentou absurdamente violência doméstica e que trouxe de novo muito forte a discussão da igualdade de gênero, da igualdade de direitos, enfim. E um ano em que a gente teve realmente
demonstração de que esse desequilíbrio ambiental, do ponto de vista de saúde, o que trouxe a pandemia foi animal silvestre, né? Foi uma transformação aí, mas uma zoonose, assim como o SARS, enfim. Então, eu até estou, por causa da tua fala aqui, eu estou pensando que, na verdade, não é à toa que esse conceito veio com tanta força esse ano. Eu gostaria de, nessa leitura, vou começar pelo Gustavo. Gustavo, você acha que o mercado entende isso que foi falado pela Luísa, no sentido de fazer com que esse processo seja uma coisa que tem uma métrica, que tem uma organização, e que foi complementado agora com o Eric dizendo que não é uma coisa do dia para a noite que você vai colocar. Você acha que o mercado tem essa noção? Eu acho que em grande parte sim, mas tem uma certa morosidade em incorporar isso nas suas atividades, né? É compreensível de uma certa forma, porque é uma mudança muito rápida, embora já tenha acontecido há muito tempo, mas a coisa parece que é um pouco exponencial, né? Você começa naquela cultura ali, um pouco de lentidão, e de repente a coisa toma uma dimensão muito, muito forte. Mas eu acho que eles entendem, sim. As empresas, né? Eu acho que muito no ponto do Eric, né? A cultura é fundamental para quem tem isso incorporado de fato, né? Como a Natura. Eu acho que é um grande exemplo, né? Um grande expoente quando você pensa em questões ESG, e aí na parte ambiental, inclusive, né? Que é uma parte que eu tenho um particular apreço, porque está muito relacionado ao meu negócio. Então, essas empresas, elas vão voar, né? Então, elas já voam, mas vai voar ainda mais, porque elas estão preparadas. Eu duvido que alguém na Natura precise ler um manual ou uma política de alguma coisa. Né? Não precisa. O manual a política está lá porque precisa estar, mas... Agora, aquela empresa que o cara precisa pegar o manual para ver, puta, como é que eu tenho que fazer isso aqui? Esse não tem cultura. Alguém aqui no grupo botou um negócio muito legal num comentário aqui, falou Culture Eats Strategy, né? É exatamente isso. No fim da linha, é por aí. Eu acho que o mercado incorpora sim, entende, é um pouco moroso na absorção, porque, obviamente, você pensa apenas em Brasil. São poucas as empresas que você fala, pô, essa tem de fato uma cultura, incorpora as questões ESG. Eu acho que são muito poucas. Talvez você conte aqui, no máximo, em 2 mãos, né? Mas isso é uma coisa que vai se desenvolver, porque o mercado vai pressionar, eles vão ter que garantir acesso a mercados, e se não fizer isso, né, as sociedades mais desenvolvidas vão acabar bloqueando o acesso a produtos, né? Obviamente tem sempre aquelas empresas que são focadas no mercado doméstico, mas mesmo no mercado doméstico, acho que como a Luísa falou, as pessoas, os millennials, né, a Luísa colocou muito bem, a gente vê no nosso meio individual, né, a minha filha, os amigos dela, eles são preocupados. Eu acho que hoje o talento, a empresa vai querer absorver o talento, mas o talento vai escolher também a empresa. Né? É quase quando for entrevistado, vai ser uma entrevista de mão dupla. Eu já percebi isso em algum caso. Né? O cara fala, eu quero te contratar, mas o cara vai dizer assim, pô, mas será que eu quero ser contratado por você? E eu acho que isso já é uma realidade. Então, essas coisas vão mudando. É uma onda que veio para ficar. É uma onda que veio para ficar, não tenho dúvida. A Letícia que fez esse comentário muito pertinente, porque é isso. A cultura vai devorar qualquer estratégia, assim como a gente fala, né? Quem cria filho sempre usa. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se você não der o exemplo, você não vai conseguir ensinar. Né? Olha, não fume, não fume, não fume. Aí sai ali fora e vai fumar o pai. Quer dizer, não vai ter. E esse conceito simples, ele é incorporado, né? Ele é colocado, transferido para esse mundo corporativo, para realmente fazer com que haja uma cultura incorporada. A empresa não vai poder, um selo não vai poder mudar a postura da empresa. Esse é o ponto. Eu tenho uma pergunta para a doutora Luísa. Você falou, Luísa, da dificuldade que o Brasil tem em comunicar o que faz de direito, o que faz de bem. Beleza, pegamos a Natura aqui, que a Natura já pegou tem essa pegada no nome, Natura, né? Não vamos nem... Mas vamos pegar quem de fato está tentando fazer, quem quer fazer.
E eu queria aqui dizer para quem não sabe que o PNEDICRAN e o VBSO têm uma parceria. Nós temos aí uma atuação estratégica conjunta para essa parte de sustentabilidade corporativa, para a parte que o VBSO tem toda a expertise empresarial, societária, tributária, de mercado de capitais, e a gente juntou o componente ambiental, o PNEDICRAN só faz ambiental, a gente juntou esse componente para tentar realmente trazer esse conceito para as empresas, para os clientes, de como fazer isso. E a minha pergunta, Luísa, é no sentido de que você acha que as empresas que tentarem implementar, principalmente as empresas do agro, nós temos aí, por exemplo, o JBS e Marfrig estão anunciando há 4 ventos que vão fazer, que não vão mais pegar nenhum tipo de gado de área desmatada ilegalmente. Não, de área desmatada ilegalmente não, de área desmatada. Pode até ter desmatamento legal, mas não vão mais comprar boi desse tipo de área e que vão fazer, nossa, anunciaram muitas medidas, tanto sociais quanto ambientais. Você acha que pega isso com base nessa nossa deficiência de comunicação? Olha, eu acho que pega. Eu acho que pega porque, assim, a gente está vindo pressão de todo lado, né? Então, assim, se a gente não der uma resposta efetiva para, principalmente o setor privado, principalmente as empresas, porque o governo ele não consegue, a gente vê que o governo não consegue. Então, a partir do momento que o governo ele não dá a resposta, a iniciativa privada precisa ter esse protagonismo. A gente sente muito quando grandes empresas tomam esse tipo de decisões, o impacto num primeiro momento parece negativo, porque as pessoas ficam desesperadas para vender, o que eu vou fazer? Mas a longo prazo eu acredito que constrói-se uma mudança de cultura e o resultado vai ser muito positivo. É muito melhor você trabalhar com uma área limpa, sem embargo, sem nenhum problema, sem um risco de uma multa ambiental que vai inviabilizar o seu negócio uma hora ou outra. As multas são milionárias e elas, num primeiro momento, a gente tem essa cultura também que a multa ambiental não se paga no Brasil, se paga sim. Em algum momento alguma coisa acontece, se não for você que vai pagar, vai ser teu filho que vai pagar. Em algum momento a coisa explode, né? A gente tem essa cultura de jogar as multas para frente, de tal, mas não dá mais. Chegou um ponto que não dá mais. A gente vê uma grande insatisfação, principalmente no meio do agronegócio, porque existe muito passivo, né, na cabeça de, eu tenho muita área verde, o que eu faço? Eu não estou ganhando dinheiro com isso. Então, a gente precisa estruturar esses fundos, estruturar essa forma de ganhar dinheiro com floresta em pé, que acho que aí é a chave para a gente mudar essa nossa visão, assim. A floresta em pé, ela precisa ser valorizada, os serviços ecossistêmicos têm que ter valor monetário. E eu acho que é aí que o Brasil está pecando, porque a gente tem muito capital mobilizado. Se a gente for falar de valor natural, olha quanta coisa. Se a gente for detalhar uma pequena floresta, uma pequena área de reserva legal, quanto de serviço ecossistêmico a população tira de benefício daquela floresta. E isso ninguém está pagando a conta. Quem está pagando a conta é só um setor. Então, nós como principalmente população urbana, precisamos pagar por isso monetariamente, né? Então, é uma discussão longa, assim, profunda, mas eu acho que é importante essas grandes empresas tomarem essas medidas para a gente acelerar esse processo. Como diz o Eric, dá uma tese, né? Cada assunto nosso aqui, porque você veja como as coisas conversam. Se a gente for falar dessa tua última fala, que nós estamos aqui focados em empresas ESG, né? E aí falamos de grandes empresas, de Natura, de BNDES, falamos de Marfrig e JBS, que são os exemplos do agro, da pecuária. Se a gente casa isso com o potencial que a gente tem de floresta em pé, valorizar, a gente está falando de título verde. Nós vamos falar daquele pequeno produtor, e aí o Eric falou nas pequenas decisões de todo dia, aquelas que não são formais, aquelas que você tem que tomar todo dia. O que eu vou fazer primeiro? O quanto isso pode influenciar, de repente, num produtor pequeno, numa empresa pequena, que vai dizer, agora eu vou buscar o meu financiamento no mercado de capitais, emitindo um título que tem uma forma mais sustentável de produzir, na minha padaria, enfim, na minha indústria química, vou investir em bioinsumos. A coisa se conversa toda, o ESG, os títulos verdes, essa valorização da bioeconomia,
Eric, como é que você vê essa tendência dentro desse tipo de decisões mesmo? Porque concordei, adorei que você traduziu do governança corporativa para o governo da sociedade, porque aí a gente passa pela ineficiência do governo, efetivamente, que estou falando de poder público, que não tem os mecanismos, pagamento por serviço ecossistêmico, por exemplo, não funciona. E não estou falando só nacional, vou falar internacional. A gente não tem mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o mercado oficial de carbono no mundo. A gente discute isso desde quando? Então, como é que você acha que fala um pouquinho disso para a gente. Como é que essa decisão do dia a dia das empresas pode ajudar, tanto com títulos verdes quanto com o ESG, a fazer com que o mercado se movimente nesse sentido? Legal. Essa pergunta é interessante. E aí, né, pegando até um gancho do que o Gustavo falou sobre, quando ele mencionou as gerações mais jovens, tem um pouco dessa ambição de mudança do mundo, etc. Que eu acho que não é exclusivo das gerações mais jovens. Eu acho que quem não quer ter um mundo mais justo, né, socialmente mais justo, ambientalmente sustentável, acho que é um desejo comum da grande maioria da população, não tem dúvida nenhuma, né? Só que eu tenho uma visão um pouco mais pragmática em relação a isso, que eu só acho que essa mudança em larga escala, ela só vai, de fato, acontecer a partir das próprias empresas, né? Por uma razão muito simples, porque elas que detêm o poder econômico. Hoje nós temos empresas que têm orçamentos que são maiores do que a grande maioria dos países do mundo. E quando essas empresas, de fato, elas começarem a incorporar esses conceitos no negócio delas, né, e exigir que as outras empresas também o façam, aí começa a mudança de verdade. E isso já está acontecendo. Hoje você tem várias empresas que falam o seguinte: olha, eu só vou contratar outras empresas, que pode ser uma empresa pequenininha, né, se ela tiver políticas ESG, né, se tiver política ambiental, se ela for socialmente responsável, tiver política de diversidade. Isso já está acontecendo. E quando a gente vai para essa questão do agro, é interessante, porque que movimento a gente está vendo no agro, né? O agro é um setor que demanda muito capital, né, uso intensivo de capital, e cada vez mais as fontes de financiamento estão convergindo para o financiamento privado, né? Foi-se o tempo do financiamento sustentado pelo Estado. Isso não é mais sustentável. O Estado não tem mais capacidade de financiar a expansão e o crescimento do agro. Isso está muito claro, né? Isso faz parte da política de Estado e que tem sido traduzido nas próprias normas do setor. Então, cada vez mais o Estado está falando o seguinte: olha, produtor, vá se financiar no mercado privado. Vá se financiar no mercado privado. E hoje, os bancos já não dão mais dinheiro pro produtor que polui. Porque os bancos já têm as regras deles, né, que eles são obrigados a seguir. Então, assim, eu não posso dar dinheiro para quem polui. Né? Não só por uma questão de política da instituição, né, mas também pelas próprias regras. Né? O banco, quando financia uma atividade poluidora, ele é responsável objetivamente, né? Tem uma atividade penal, inclusive, sobre essa atividade. Né? Então, você tem que começar a pensar, falar o seguinte: bom, se eu vou ter que tomar dinheiro no mercado privado e o mercado me impõe isso, então, e aí vem aquela questão, por isso que eu comecei a minha fala no sentido, o mercado vai começar a própria transformação. Né? Então o mercado falou assim: olha, meu amigo, se você poluir, eu não vou te dar dinheiro, você não vai ter acesso a crédito. E aí vem, voltando à minha fala anterior, né, que os comportamentos humanos são invariavelmente induzidos por prêmio, recompensa ou punição. Aqui está falando do aspecto punitivo. Mas tem o aspecto de prêmio, né? É quando eu, de fato, incorporo esses princípios nas minhas decisões do meu dia a dia, transformo o meu negócio em um negócio sustentável, e eu vou ser premiado em acessando novas fontes de financiamento. Eu acho que talvez o próprio Gustavo pode até dar mais dados sobre isso. Eu ainda não tenho clareza se os custos de captação ainda são menores, já são menores, né? Porque eu sei, até um tempo atrás, os custos de captação via títulos verdes, etc., não eram necessariamente mais baratos ainda. Acho que a tendência é que venham a ser no futuro, né? Só que você consegue acessar bolsos, né, que não eram acessíveis.
Então, você tem mais liquidez, você tem mais acesso a crédito, você tem mais acesso a mais fundos de financiamento, né? Então, esse vai ser um outro incentivo que os pequenos produtores, enfim, todas as empresas em geral, isso não é exclusivo ao agro, né? Que vão ser forçadas, querendo ou não querendo, a incorporar isso, né? Seja para evitar uma punição maior, que é secar a fonte de liquidez, né? E as empresas em geral sem crédito não prosperam, ou um incentivo mais premial, né? de eu conseguir ter acesso a mais fontes de captação e todos esperamos que num futuro ainda próximo capital mais barato. Esse é o desejo de todo mundo. Eu vou instigar um pouco vocês, e aí eu não vou dar ordem, tá? Fala quem quiser primeiro. Tem aqui uma pergunta da Letícia que casa bem nisso que você falou, Eric. Ela perguntou para mim, né, se eu acredito que o compliance ambiental vai chegar a ser exigido do produtor rural pelas tradings para dele adquirirem commodities. Olha, Letícia, isso já está acontecendo, tá? Na verdade, nós temos restrição de mercado chinês à soja, nós temos restrição de mercados franceses a produtos que venham de áreas desmatadas. Então, isso já está acontecendo, por um lado. Por outro, e aqui que eu quero jogar o desafio para vocês, e graças a Deus hoje eu sou uma mediadora, então, posso botar vocês em fria. Eu estou lendo aqui a notícia de ontem que diz assim: o Instagram, integram o time das ações mais preciosas da B3. A Vale, a Petrobras, o Itaú, a própria B3, o Bradesco, o Magazine Luiza e a Ambev. Destas aqui, o Bradesco e o Itaú estão juntos em uma medida sustentável, pedindo que o governo faça alguma coisa, lançaram, e junto com o Santander, lançaram medidas aí sustentáveis e pedidos de sustentabilidade para o mercado, para o desenvolvimento, pedido para parar desmatamento na Amazônia. Mas Vale, Petrobras e Ambev tiveram recentes problemas ambientais. Por que essas ações continuam lá em cima? Será que a gente não está romantizando um pouco e que, de fato, por enquanto, para o mercado financeiro o que importa é lucro? Começa quem quiser, eu quero um comentário de cada um, por favor. Tá fechado, Eric. Eu ia falar que é essa mesmo, hein? Essa é uma pergunta difícil, de fato, né? Porque existe uma coisa chamada o financiamento da transição, né? Não adianta hoje você parar de produzir petróleo, porque o mundo para, né? Os aviões ainda usam querosene, né? para voar. Não tem avião com bateria ainda, né? Os veículos, em grande parte, eles ainda funcionam com motores a combustão. O que eu acho que está pecando um pouco as empresas, essas empresas, principalmente falando aqui das empresas de petróleo, né, são compromissos mais efetivos em cima dessa transição, né? Então, você vê, por exemplo, a Shell, ela ontem saiu a notícia de que alguns executivos que trabalhavam na parte de climática, né, que eles chamam de Nature-Based Solutions da Shell, saíram, acho que um grupo de 4, 5 executivos, supostamente porque eles acharam que as ambições da Shell não estavam acompanhando as ambições da sociedade, né? Então, eles saíram da empresa. É uma notícia que saiu. A Shell, ela tem dado, a Total, né, várias outras empresas, têm dado demonstrações de preocupação com o tema, mas com ambições ainda não muito satisfatórias para os stakeholders todos, né? Eu acho que a Petrobras está pecando bastante porque ela ainda não apresentou, até onde eu sei, uma meta clara de net zero emissions, né? Então, e de uma transição mais acentuada do petróleo para alguma coisa. Se ela ficar só no petróleo, eu de fato acho que é uma empresa que vai estar fadada a desaparecer, né? Ou então vai ficar uma empresa de nicho, né? Vou produzir para avião, né? Mas veículos em particular, eu acho que isso aqui é com carros híbridos e carros elétricos, embora
quando você pluga um carro na tomada, essa energia vem de algum lugar, né? Ela tem que estar sendo produzida. Mas, de qualquer forma, eu acho um pouco... A gente está nessa fase ainda de transição, então, por isso, talvez as empresas ainda sejam muito, muito bem vistas pelos investidores. Mas eu acho que cada vez mais eles vão ter dificuldade em se manter nesse pódio aí que você falou, né? Que é da B3. É isso, eu acho que e é um processo, né? Assim, eu achei essa questão da transição, a gente está passando por uma transição. E essas empresas, elas vão ser mais ou menos sucedidas se elas souberem fazer bem essa transição. E não é à toa, né? Por exemplo, você vê a Vale, né? A Vale, ela está investindo pesado em marketing. Se vocês assistirem qualquer canal de televisão, vocês veem aí de tempos em tempos propaganda das ações da Vale na Amazônia. Né? Ela entendeu que ela precisa investir no marketing dela, por N razões, né? Mas você vê que esse marketing está muito pautado em ações socioambientais. Né? Então, ela já entendeu esse discurso. Né? Agora, de novo, não pode ser só marketing. Né? Então, assim, as coisas precisam ser de fato sustentáveis. Ficar só na primeira página não vai ser sustentável no longo prazo. Mas eu acredito que já está na agenda das empresas. A perenidade dos negócios vão depender essencialmente dessa agenda. Eu acho que complementar um pouquinho, eu também concordo com vocês que é a transição, e a gente ainda está num modelo, né? A gente está nesse modelo baseado no carbono, né? Então, eu acho que tudo isso que o Gustavo falou é verdade. Isso ainda tem muito valor no mercado, mas isso já não é tão valioso como era 10 anos atrás. Eu acho que a reflexão que tem que ser feita nessa análise de serem atualmente as mais valiosas, mas já foram muito mais lucrativas. As coisas estão diminuindo o lucro dessas grandes empresas. Eu acho que é importante a gente ter sensibilidade desse momento de transição e pensar que elas já perderam algum tipo de valor, né? A Vale, ela teve aquelas grandes desastres ambientais, a resposta do mercado foi muito mais efetiva do que a resposta do judiciário, por exemplo. Né? O mercado ele deu uma resposta muito mais rápida do que todos os nossos mecanismos legais de responsabilização ambiental. A gente ainda tem discussões que ainda vão demorar bastante tempo dentro do judiciário, acerca de indenizações, responsabilidade, e foram os 2 maiores acidentes ambientais do Brasil. Então, com certeza, se naquele momento não fosse determinante, mas eu acredito que se os acidentes fossem hoje, né, de um curto período de tempo, né, 2, 3 anos, a resposta ia ser devastadora. Talvez não tivesse esse tempo de recuperação. Então, a gente está caminhando para a questão ambiental ser determinante a longo prazo. Eu concordo, eu provoquei, mas eu concordo com vocês. E só pegando um gancho no que o Gustavo falou, não só a Shell, mas as outras distribuidoras de combustíveis fósseis que têm aqui no Brasil o compromisso de descarbonização, né, que é o nosso RenovaBio, por conta da pandemia, essas empresas, essas distribuidoras entraram com ação na justiça pedindo a redução das metas que tinham sido inicialmente colocadas de descarbonização para elas, alegando a pandemia nesse ano. Então, eu vejo que também há ainda uma resistência por parte desses modelos antigos, de permanecer nos modelos antigos. E a Petrobras tem 2 notícias bem recentes. A primeira diz que a Petrobras fortalece um discurso ambiental e prevê 1 bilhão de investimento em sustentabilidade. E aí, dentro desse 1 bilhão, vem a questão do mar, né? Que é as plataformas que têm vazamento, o mar agora sendo reconhecido efetivamente como o pulmão do mundo, né? O maior gerador de oxigênio. E também de biodiversidade e regulação climática da Terra. A Petrobras fez esse discurso. Mas ontem o Financial Times disse que fazia uma crítica à falta de política climática da Petrobras, que é o que você falou. Vai fazer o que além de petróleo? Então, a coisa está meio que sendo uma pressão que vem, que não tem como não vir, né? Infelizmente, eu acho que é um processo que a gente tem eu tenho uma certa angústia de que ele venha rápido. Infelizmente, ele é um processo, mas ele é realmente irreversível. Eu tenho uma pergunta aqui do Facebook para o Eric. Deixa eu selecionar aqui.
Você entende que essa busca no financiamento privado tem a ver com queda de juro? É uma tendência mundial? Ao que se deve essa busca das empresas por financiamento privado e não mais financiamento público no Brasil? Não, acho que principalmente pela política fiscal, né? O Estado exauriu a capacidade dele de financiamento. O Estado não tem mais dinheiro, né? Assim, a gente tem hoje. Acabou. Não, a gente está no teto de gastos, né? Então, assim, a gente tem um teto do orçamento, o governo não pode passar desse teto, né? Então, assim, não tem dinheiro, não tem recurso disponível. Então, assim, o Estado não tem mais essa capacidade de financiar, de criar subsídios, de criar políticas que direcionem recursos públicos para o setor privado. Então, essa é a principal razão. E essa é uma questão que ela vai permanecer nos próximos anos no Brasil, né? A política fiscal no Brasil é um ponto extremamente sensível, né? Eu acho que talvez um dos maiores pontos de incerteza hoje do investidor, sobretudo estrangeiro, em relação à nossa economia, é o que a gente vai fazer em matéria de política fiscal, porque esse é um problema que não é de hoje, né? Na verdade, é um problema que a gente vem lidando dos últimos anos, desde o governo Dilma, né? E que ela é uma bola de neve. A gente não está sendo capaz de controlar, né? Está fugindo do nosso controle. Então, o governo vai ter que tomar medidas, eu acredito que drásticas, no curto prazo, para botar as coisas nos trilhos. Senão, o Brasil vai pagar um preço caro por isso. Agora, além disso, né, acho que tem uma conjuntura que favorece essa questão, né? Acho que, e aí, por exemplo, o exemplo da pergunta, a taxa de juros acaba favorecendo muito, né? A gente está vivendo um momento que eu diria que único na nossa história econômica, né? A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, né? A gente tem uma taxa de juros real negativa. A inflação hoje ela tá no limite da meta da inflação, está em 4 e alguma coisinha, né? A inflação oficial do IPCA, né? Mas se você pegar o IGPM, por exemplo, o IGPM está 24%. Né? Então, assim, uma Selic de 2%, a gente tem se você tomar dinheiro hoje, se botar dinheiro no banco, no CDI, você está perdendo dinheiro. Você vai tirar menos dinheiro do que você colocou hoje. Né? Então, o capital está barato. Né? O capital está barato. Mas nem por isso, né, que o capital esteja barato, né, ele vai fluir para todo mundo de uma forma indiscriminada. Né? Então, e aí volta essas questões que a gente tem colocado aqui, não só do ESG, mas por várias outras razões, né, que vão fazer esse capital barato fluir para as mãos certas. E quando o capital está na mão do mercado privado, ele é que dita as regras, e as regras são ambientais e sociais, junto com a governança, sem dúvida, sem dúvida. Gustavo, existe uma prateleira, existe carteiras específicas exclusivas de empresas ESG já, ou ainda não chegamos nesse... Para o investidor, como é que ele vai ao mercado buscar essas empresas? Como que ele diferencia? Existe sim, Samantha. Tem alguns fundos temáticos, né? Que você já consegue acessar tanto lá fora quanto aqui. O BlackRock tem um fundo que são dezenas de bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares ou 100 bilhões de dólares sob gestão, focados em ESG. E esse fundo, inclusive, está sendo ofertado aqui pela XP, né, recentemente. Né? E agora, é aquela história também, né? Você tem que... Eu acho que hoje estamos naquela fase que a gente, né, precisa fazer o nosso próprio due diligence para ter certeza que aquele ESG está de acordo com os seus critérios ESG. Se fosse o Andy Green, por exemplo, o Andy Green não colocaria dinheiro no fundo desse, que não seria suficiente, porque a nossa barra é muito alta, né? E muito focada também. Então, tem que fazer um pouco dessa investigação pessoal. No Brasil, tem também alguns fundos focados em ESG. Né? A JGP tem, mas tudo um pouco focado em ações, né? Em fundo de ações, que você tem critérios talvez um pouco softs, vamos colocar dessa forma.
Mas eu acho que aos poucos a coisa vai se diferenciando. A CVM, inclusive, lançou uma audiência pública, se eu não me engano, que ela vai estabelecer quem pode colocar, os critérios para que alguém possa colocar aqui no Brasil o nome ISD no seu fundo. E eu acho que isso vai ser a partir de 2022, mas é uma questão super relevante, né? Porque da mesma forma que você tem os fundos, né, tarja preta, tarja verde, né, as diferentes tarjas lá que a gente chamava antigamente, eu acho que vai ter que ter para isso também, né? Talvez você vai ter que ter um nível de governança ISD 1, 2 ou 3, né, para que você possa fazer o filtro do que você quer colocar e entender bem onde você está alocando seus recursos, né? Não só as pessoas físicas, mas também como os institucionais vão ter que cobrar isso dos gestores. Senão vira um samba do crioulo doido, né? Todo mundo tem a tarjazinha, vira que a gente falou de várias vezes aqui do Greenwatch, que a gente não quer. Doutora Luísa, desculpa. Porque se todo mundo faz isso, perde total credibilidade, e aí ninguém mais coloca, né? Se você começa a perder um pouco a crença de que aquilo é uma coisa verdadeira, as pessoas fogem. É lógico, porque você não tem critério. É isso que falta. Eu entendo, você falou da CBI. Quem falou da CBI? Você mesmo, né? A CBI tem um trabalho muito diferente. Eu acho que ela é a única certificadora global de títulos verdes, porque quando ela cria a métrica, a taxonomia que eles chamam, são critérios aferíveis, numerados e atingíveis. Se você não tem subjetividades. E eu acho que esse é o ponto primordial. Em meio ambiente é tão difícil, porque tem coisas subjetivas e coisas que são relevantes em um segmento, em um local, em uma região do Brasil, deixam de ser relevantes em outros. Então, é muito difícil estabelecer essas métricas, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Doutora Luísa, tenho uma dúvida aqui de como que uma empresa começa, por onde começar porque eu tenho uma empresa que eu ainda não tenho esses critérios. Por onde eu começo, independente do segmento? Eu acho que o primeiro passo é informação. Você tem que buscar informação de qualidade, você precisa entender profundamente a sua empresa, eu acho que é o primeiro ponto, e saber as suas fragilidades. Você vai ver, aqui eu sei que eu preciso melhorar. E muitas vezes a fragilidade é no ambiental, né? A gente sabe que é onde as coisas normalmente... Como que você está destinando o teu resíduo? Você vai começar a pensar de quem você está comprando, quanto você está pagando, que forma... A questão das licenças, tenho licença, não tenho licença, estou operando. Então, acho que a primeira parte é conhecer o seu produto, né? E de que forma ele está encaixado no mercado. Por que isso? Porque depois, a partir do teu problema, você vai ter que explorar suas potencialidades. Então, fazer uma análise de conhecimento, muita gente, até como o Eric comentou, a primeira medida na pandemia foi demitir as pessoas, mas esqueceu que lá para frente ia precisar de pessoas novamente. Então, ter essa análise sistêmica, essa análise global, esse pensamento a longo prazo e pensar que a pandemia não acabou, que não pode ter outra e os riscos estão exigentes. A gente está numa era de riscos, né? Ontem a gente teve uma notícia de um mega fungo que chegou no Brasil, que tem uma potencialidade letal muito grande e não vai parar. A gente não vai mais voltar a ter a estabilidade que a gente tinha no ano passado, por exemplo. De conseguir planejar férias, de conseguir planejar gestão. Então, essa era de incertezas, ela precisa ser inserida dentro das empresas, da gestão, até dos próprios investidores. Porque quem tinha um passinho a mais dentro dessa gestão, conseguiu se sair um pouco melhor, porque trabalhou a longo prazo e prevenção. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de trabalhar com prevenção, de investir em prevenção. Então, acho que isso é o primeiro passo, e depois você buscar profissionais adequados para te auxiliar nesse processo, né, pesquisar a respeito e ter consciência onde você quer chegar. Aqui no Brasil a gente vai ter que mudar muita coisa do ponto de vista organizacional, né? E aí eu quero te perguntar, Eric, você acha que a lei societária, você disse assim, a gente tem isso um pouco no Código Civil, mas a lei societária ela veio para dizer o seguinte, empresa é feita para dar lucro, ponto. Você acha que a lei societária vai se adequar a isso em algum momento?
Espera que tô no mudo. Não, Samantha, eu acho que é um pouco daquilo que eu comentei na minha primeira fala. Quando você olha para a lei das SAs, por exemplo, ela não ignora essa questão. Como eu falei, há 40 anos, a lei é de 76, né? Em 76, o legislador fala o seguinte, olha, ok, você, controlador, você tem poderes aqui de comandar a empresa, etc., e você vai comandar a empresa para poder gerar teu lucro, etc., etc., mas você tem que respeitar a função social da empresa, você tem que respeitar os deveres da comunidade onde a empresa atua, os seus colaboradores, né? A lei ela já previu, isso já está na lei, né? Eu acho que onde a lei pecou foi talvez não dar remédios legais para de fato assegurar que esses stakeholders de fato exercitassem esses poderes perante a companhia, né? Desconheço até hoje qualquer colaborador que tenha ingressado com uma ação contra um acionista controlador que não seja com base na lei do trabalho, na CLT, e não na lei societária, né? E em relação ambiental, direito do consumidor, né? Então as pessoas buscam as regras de direito fora da lei societária para exercitar seus direitos. Nunca exercitaram com base nesse dispositivo da lei. Então, é por isso que eu comentei, é muito bonito ali no papel, mas na prática ainda de pouca efetividade. A efetividade vai vir, de fato, do próprio mercado. Vão ser os investidores, vão ser os consumidores, vão ser os próprios colaboradores, né? Essa pressão está vindo de várias vertentes. O investidor fala assim, olha, eu só vou botar dinheiro se você adotar esses princípios. O consumidor está falando que eu só vou comprar se você seguir esses princípios. E o colaborador falou assim, só vou trabalhar para você se você adotar esses princípios. Né? Isso que está acontecendo, não é o que vai acontecer, isso está acontecendo. Então, assim, o próprio mercado, de uma forma geral, tá direcionando a estrutura de governança para essa direção. Sempre digo que uma lei que não tem sanção não adianta, né? A tal da norma penal em branco não adianta nada porque não tem pena, não funciona. Exatamente. Gente, passou tão rápido. Ó, falta 15 para as 11. É um assunto tão gostoso, tão instigante. E eu gostaria, então, de dar 5 minutos para cada um, fazer suas considerações finais. O pessoal que está com a gente aí, super fiel, olha, permaneceram aqui. Não fui só eu que não vi passar, acho que todo mundo. Essa live vai ficar gravada. Acho que a gente pode disponibilizar, depois a gente conta para vocês onde a gente disponibiliza. E considerações finais aí por todos. Eu vou fazer o inverso. Eu vou começar por você, Eric. A Luísa estava no meio. Vou deixar continuar no meio e aí eu encerro com o Gustavo. Pode ser? Combinado. Bom, vamos lá. A consideração que eu faço, na verdade, é mais, primeiro, agradecer de novo pela oportunidade. Enfim, acho que foi um bate-papo super agradável. Acho que é um tema super instigante, super importante. Acho que tem muita coisa ainda para se debater, muita coisa para se construir, né? Dizer também que a gente está muito feliz com essa nossa parceria aqui entre os escritórios, né, entre o VBSO e o Pineda. Eu acho que essa parceria vem consolidar muito os expertises das duas casas, que tem total conexão com o tema, né? Então, nós tivemos sempre uma presença muito grande em matéria, né, de governança, das estruturas, mercado financeiro. O escritório também tem uma pegada também em questões voltadas à sustentabilidade num sentido mais amplo, dos aspectos sociais, etc. E vocês têm um super expertise no ambiental, né? Então, assim, acho que tem uma liga muito grande, acho que isso só reforça a nossa atuação nesse setor, que é absolutamente importante, estratégico para as empresas e para a sociedade como um todo. Acho que é absolutamente desejável. Eu volto a dizer aquilo que eu mencionei. Acho que quem não quer nessa vida, né, viver numa sociedade mais justa, né, mais sustentável, acho que é um desejo comum de todos, né? Acho que isso é um direito de todo cidadão, né? Isso deveria ser assegurado a todos, né? E a gente deveria trabalhar por isso. Isso é um papel nosso como indivíduos, como cidadãos, e é um papel das empresas, né? É a responsabilidade corporativa das empresas. As empresas são responsáveis por isso e elas precisam ser cobradas por isso. Muito bem, muito bem. Quando você fala aí dessa parceria nossa, eu sempre penso que dá bastante tempo para a gente juntar
E aí parece que quando a gente toma decisões, o universo conspira, né? Quando a gente decidiu realmente, a coisa aconteceu, a coisa está acontecendo. Verdade. E aí eu espero realmente que além do trabalho para 2021, para a vida, a gente tenha metas pessoais, metas sociais, metas coletivas. Eu acho que está faltando um pouco disso, porque tomara que a gente consiga suprir. Luísa, por favor, doutora Luísa Furiati, obrigada pela sua participação. Fala para a gente aí suas considerações finais. Eu queria agradecer também, eu acho que sempre é um aprendizado, né? Eu acho que toda a nossa discussão a gente evolui, principalmente nos nossos estudos. Queria agradecer o Gustavo, o Eric, você, a Samantha, sempre com considerações pertinentes e provocações que fazem a gente refletir, né? Não só nesse momento, mas levar para frente. Eu queria dizer, assim, que esse momento, por mais que a gente tenha muito a caminhar, é um momento que a gente precisa comemorar, que efetivamente todo aquele nosso discurso ambiental, todo o nosso trabalho do escritório de mais de 20 anos, eu acho que agora ele está no patamar que ele merece estar, que é dentro das discussões das grandes companhias, dentro das discussões dos governos, dentro das discussões da vida das pessoas, porque a questão ambiental ela precisa ter uma maior importância. Eu acho que a gente está caminhando para isso e o resultado com certeza vai ser positivo, né? A gente vai ter uma melhor qualidade de vida, a gente vai ter melhores perspectivas de futuro e a gente está precisando de otimismo, né? Então, o meio ambiente ele vem para dar esse otimismo e as nossas mudanças de comportamentos vai ser doído, vai ser dolorido, mas o resultado com certeza vai ser bastante positivo. Isso aí. Eu queria mencionar, não pedi licença para ela, mas vou invadir, que a Luísa, ela tem um filhotinho, o Antônio, que é o nosso mascote do escritório. O Antônio está com 1 ano e meio, Lu? 1 ano e 10 meses já, quase 2. E ela está grávida do segundo bebê. E isso que eu chamo de sustentabilidade, gente. Porque é essa coisa de equilibrar os pratinhos da vida, de trazer tudo que é importante para dentro, né? Eu acho que é importante humanizar. É isso que eu. Então, Lu, um prazer ter assim todo o teu brilhantismo, a tua atuação. E realmente eu sou muito abençoada, porque eu comecei lá atrás com uma meta e Deus foi colocando no meu caminho as pessoas para colaborar com essa meta. Viu, Eric? Você também. Vocês são os presentes que vão chegando na vida da gente. E muito prazer, Gustavo, em te ouvir, em trazer uma pessoa que é efetivamente, né, do mercado financeiro. Nós somos 2 escritórios de advocacia, para ter essa visão aqui dentro, e que você já tinha isso. Muito bacana saber que você já foi pioneiro nesse negócio. Muito obrigada pela sua participação, a palavra é sua. Muito obrigado, Samantha. É um prazer estar junto aqui com vocês. Parabéns a Luísa, em primeiro lugar, né? Então, muito sucesso. Eu desejo muito sucesso na parceria de vocês. Tenho certeza que vocês vão atingir. Eu acho que é uma combinação muito perfeita, né? A experiência aí do VBSO no agro, né? No mercado financeiro, juntando com a experiência de vocês nessa questão ESG, né? Meio ambiente, social e governança. Eu acho que certamente vai ser uma parceria de muito sucesso. Só para finalizar, eu sou suspeito, né? Eu acredito muito nessa pauta. Eu acho que tem bastante recursos disponíveis para apoiar as empresas, né? E os indivíduos que fazem e que querem fazer a coisa certa. No caso do End Green em particular, né? Que é o fundo que a SEIO faz a gestão, temos por trás governos como investidores que estão dispostos a dar o apoio para quem quer fazer a coisa certa. Né? E nesse caso aqui em particular nosso, não apenas quem já fez, né? Mas quem quer fazer. Porque às vezes você tem uma dificuldade. Tem uma pergunta aqui, né, que a gente teve lá de uma participante a respeito se as trades vão cobrar o compliance. Né? A Samantha respondeu. Eu acho que eles vão além do compliance. Eu acho que o compliance não vai ser mais suficiente. Você olhar, porque você fez o K e não tem o PRA, em tese você está legal, fez o compliance, né? Só que as pessoas, as entidades vão começar a cobrar mais. E as trades também, porque as trades são financiadas por alguém. Né? Elas são pesadíssimas em termos de necessidade de financiamento.
Então, essa é uma pauta que veio para ficar, vai se desenvolver. Quem tem a chance de se adequar, se adeque, porque eu acho que vão ser recompensados, seja através de acesso a mercados pelo seu produto, como acesso a funding, né? Então, eu diria que estamos num processo aí bem legal de amadurecimento dessa questão. Vai ter uma depuração, como é natural para tudo que acontece na velocidade que está acontecendo, mas no médio prazo isso aqui vai fazer com que as empresas mudem, as pessoas mudem, e vai ser para o bem, né? Eu acho que todos nós vamos ter aí um mundo melhor para nós e para nossos filhos, né? Principalmente a Luísa aí, que tá grávida e tem uma criança pequena. Então, é assim que eu queria encerrar, e mais uma vez agradecendo aí a oportunidade. Bem, eu falo igual com a companhia aérea. Nossa, que saudade, gente. Atendendo aos nossos compromissos de pontualidade, nós vamos encerrar, então, esse webinar. Agradecer muito a cada um de vocês, pessoalmente, e as empresas. A SEIO veio somar aí com essa visão. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Eric. Obrigada, VBSO. E obrigada, Luísa, Pinedicran. A gente tem compromissos, né? Que nós possamos, eu penso que o balanço desse 2020 é realmente pensar o que nos trouxe a crise e como que a gente vai tocar para que a gente não só saia dela, mas evite outras crises. E isso não tem como não passar pelo conceito de saúde única, né? A saúde ambiental, animal e humana como uma saúde só. Não tem como não passar pelo conceito de sustentabilidade. E eu estou muito feliz porque eu sempre dizia o seguinte: não tem como, enquanto não houver valor econômico disso, isso ser valorizado. Porque a gente é capitalista, né? Repensando o capitalismo, nós somos capitalistas. E agora que eu vejo que isso realmente está virando um diferencial de mercado, um diferencial de preço, e vocês aqui me provaram muito isso, eu estou otimista. Vou para 2021 com energias renovadas, porque acho que a gente realmente vai ter diferenças no ano que vem de ponto de vistas, de mercado, de investimentos, de propostas. Acho que vão surgir novos negócios nesse segmento. E a gente vai estar aqui acompanhando e passando para todo mundo. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, pelas participações. Nós estamos à disposição. São 3 empresas que vocês podem ver que mais do que a parte do lucro, né, tem a missão realmente de fazer do mundo um lugar melhor, na nossa pequeníssima parte, mas fazendo a nossa parte. Muito obrigada, um bom dia para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada.